porque agora eu quero falar sobre imposto de renda. Gente do céu, nem todo mundo gosta de falar, mas nós precisamos, porque já entramos na reta final e a Marcela Truzzi é contabilista e está aqui conosco justamente para nos ajudar. Marcela, você é muito bem-vinda. Oh, muito obrigada, Rita. Muito feliz de estar aqui no programa. Não, feliz porque, olha, quando a gente chega na reta final, a gente fala, meu Deus, eu tenho que pegar demonstrativo desse. Quais são mesmo os demonstrativos? E a gente deixa para a última hora. Passa muito rápido o tempo, né? A gente não se dá conta. Aí, de repente, a gente vê que não dá mais para esperar. E tem gente que no comecinho de abril já mandou. Mas eu sinto isso. Tem os que entregam bem no início, dá muito movimento, né? E para quem é contador e faz esse trabalho, né? E depois os que entregam no final, né? A gente percebe essa... Mas eu acho que tem muito mais que entrega no final. Acertei? É mais ou menos por aí? Ah, sim. Aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Houveram muitas mudanças do imposto, a entrega do imposto do ano passado para esse? Olha, não teve quase nenhuma mudança. O que a gente percebeu de mudança principal, assim, que impacta no valor que a gente vai pagar, né? É o rendimento a partir de R$ 33.888. Ano passado era um pouco menos, né? Então, essa é a mudança principal para esse ano. Essa seria a mais importante. A mais importante. Mas aí a gente tem muitas coisas para a gente conversar hoje sobre esse tema. E eu quero deixar o meu celular disponível para eu ver, vou até colocá-lo aqui, porque eu vou olhar no YouTube para saber, quem estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, entra lá, @programamulher.com, é o nosso canal, e você vai fazer a pergunta aqui e eu já vou passar para a Marcela. Nós temos esse tempo, aí você vai falar, mas eu já estou aposentada, nem preciso fazer uma declaração mais. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, quer saber detalhes? Mas eu ainda estou trabalhando, mas eu ganho X. Como que eu faço? Eu comprei uma casinha, mas ela é tão pequenininha, o imposto de renda nem vai querer saber. O que é legal é que a gente tem que ficar esperto e esperta com essas coisinhas que o pessoal acha, bobeira, não vai precisar. Com certeza. Né? É meu primeiro emprego, eu não preciso. Exatamente. A gente conhecendo, a gente fica tranquilo, né? A gente consegue fazer tudo certinho e não vai ter problema com a Receita Federal. Bom, então nós vamos começar aqui conversando com a doutora Marcela Truzzi. Ela é contadora, é advogada tributarista, então entende disso, e tem mais de 20 anos de experiência, orientando pessoas, empresas, já esteve muitas vezes conosco aqui no programa Mulher.com e hoje a gente vai sugar a doutora Marcela porque nós queremos aprender, afinal de contas, hoje já é dia 21 e encerra-se o prazo agora no final deste mês de maio. Acertei? No dia 30. No dia 30, porque 31 é sábado. Exatamente. Então não vai ter. Não vai ter. No dia 30, às 23h59. Tem que estar entregue. E é muito legal porque eu não sei se quem está nos assistindo, se você que está assistindo já tentou entregar no último dia, nos últimos minutos. Trava tudo. Ninguém consegue mandar. Não é bom, melhorou muito, viu? Era pior. Mas não é bom, né? Dá um temporal, sei lá, dá um imprevisto, caiu o Wi-Fi, caiu a internet, o que a gente faz, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. E olha, nós vamos começar perguntando primeiro, né, quem que precisa, porque eu dei alguns exemplos, assim, hipotéticos, né? Mas é legal a gente saber quem que precisa declarar o imposto neste ano de 2025 referente a 2024. Tá certo. Bom, primeiro a gente tem que pensar nos rendimentos tributáveis. Rendimentos tributáveis é o salário, o aluguel que a gente pode estar recebendo, a aposentadoria, inclusive, é um rendimento tributável. Se esses rendimentos ultrapassarem o valor de R$ 33.888, você já está obrigado a fazer a declaração. Também quem recebeu rendimentos isentos acima de 200 mil, aí nesse valor entra heranças, doações e pensão alimentícia, que é um rendimento isento. Ou se a pessoa acumulou bens que somem pelo menos 800 mil. Então, ela também precisa fazer. Tem o caso de quem passou a ser residente no Brasil, aí obrigatoriamente também precisa entregar a declaração.
alguns casos de operação em bolsas de valores, né? Ou se você vendeu o seu imóvel, o seu bem, né, com lucro e que isso gerou um imposto. Então, daí também é necessário fazer a declaração de imposto de renda. Você falou sobre veio morar, né, criou residência aqui no Brasil, o estrangeiro tem que declarar também. Ah, sim, se ele se tornar residente no Brasil, sim. Ou brasileiros... Eu ia falar isso, e o brasileiro no exterior? Isso. Às vezes, porque se você muda para o exterior e vai ficar fora por mais de 12 meses, a gente faz uma saída definitiva do Brasil, porque a pessoa está com a intenção de não voltar, né? De morar fora. Quando ela retorna, então, quer dizer... Durante esse período que ele morou fora, não precisa declarar por aqui, né? Quando ela retorna, então ela precisa voltar a fazer a declaração aqui no Brasil. A partir do retorno? Então ela voltou a ser residente. Se ela voltou a ser residente em 2024, então ela precisa começar a declarar novamente. É como se ela informasse, estou aqui novamente, né? Cheguei. Cheguei. Aí ela volta a partir da volta dela. Isso. Não no período em que ela esteve fora. Não, porque vamos supor, se ela foi trabalhar fora, de repente ela acumulou bens, né, em outro país. Então, quando ela volta, ela vem e informa tudo isso para a Receita Federal. Mas acumulando ou não, ela tem que fazer essa declaração. Essa declaração de imóveis, por exemplo, no exterior, porque ela trabalhou, enfim, ela comprou algo para morar lá e etc., isso ela declara na volta? Ah, sim, com certeza. Tudo que ela tem acumulado, que ela tem independente de ser no solo brasileiro ou não? Não, porque ela não declarava. Então, a Receita não tem mais esse histórico, né? Entendi. Quando ela volta, ela precisa informar. Perfeito. Bom, nós temos aqui como mulher, como dependente ou titular, como declarar corretamente. Mas a resposta dessa pergunta vai ficar para daqui a pouquinho, porque antes de ir para o intervalo, eu já quero ver quem que está aqui comigo. Eu tenho a Bernadette Lourdes Lopes e Amada, lá de Paulínia. Ela colocou: imposto de renda por desconhecimento meu, falhas de contadores, já tive problemas com a Receita. Aprendi. Pesquisei e encontrei um bom contador. Um alívio, sem dúvida. E desejando para nós, boa tarde. Olha, se isso aconteceu com ela, às vezes por falta de informação, por desconhecimento, quer dizer, a pessoa vai passar um apuro. Mas você vai aproveitar o gancho da Bernadette daqui a pouquinho, porque nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já. Fique com a gente. Hoje o programa Mulher.com recebe a doutora Marcela Truzzi, advogada tributarista, contabilista, e ela está aqui justamente para nos ajudar, sabe no quê? No imposto de renda. Que muita gente fica de cabelo em pé, tem gente que não dorme. Tem gente que muito antes já vai colocando tudo numa pasta, o ano inteiro já vai pegando, no final do ano já pega do plano de saúde, do banco, do trabalho, deixa tudo bonitinho. Janeiro já está pronto, né? Mas vai entregar depois, em abril. Agora, tem gente que está procurando a documentação até hoje para poder entregar. Muitas vezes por falta de desconhecimento, que foi exatamente o que a Bernadette, lá de Paulínia, colocou, né? Então, nós vamos, a partir daí, saber que documentos, né, e quem é o profissional que as pessoas devem procurar na sua cidade para ajudá-las com o imposto de renda, doutora? Você sabe que é muito legal você ter falado da pastinha, da gaveta, né? Porque é uma coisa assim, vamos supor, você vendeu um bem durante o ano, você sabe que vai precisar declarar aquilo no ano seguinte, um imóvel, já põe naquela gavetinha, né? Faz a gaveta do imposto de renda, que daí a vida vai ficando mais fácil para o ano seguinte, né? Com certeza. Uma dica boa. Uma dica boa. Mas quais documentos, né? Alguns documentos a gente só consegue no início do ano mesmo, né? Então, se você é aposentado, vai ter um informe do INSS, que agora não vem mais por correio, né? A gente tem que pegar lá no site, tem que ter lá a senha do gov.br, aí você entra lá no site e consegue pegar esse informe para quem recebe pensão ou aposentadoria. Quem trabalha CLT vai receber o informe de rendimento da empresa onde trabalha.
Informe de todos os bancos onde você tem conta, né? Então precisa. E principalmente os comprovantes das despesas dedutíveis, né? Das despesas com instrução, das despesas com saúde, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, que isso é o que vai reduzir o imposto que você tem para pagar, né? Talvez reduza. Talvez reduza. Né? E nem sempre as pessoas pegam esses comprovantes, mas é só entrar em contato com o profissional que realizou o atendimento ou realizou essa prestação de serviço e pedir essa nota, porque ele também tem que lançar com o CPF da pessoa. Com certeza. E hoje tem uma facilidade, que é a declaração pré-preenchida, né? Então, se você importa os dados da Receita Federal e esse profissional fez a informação, é bem possível que ela venha para a sua declaração automaticamente. Depois que você enxerga essa informação na sua declaração, dessas despesas médicas, por exemplo, com saúde, aí você só vai atrás dos comprovantes, né? Porque a Receita Federal diz que nós precisamos ter os comprovantes de qualquer forma. Então, fica mais fácil, né? Bom, mas a pergunta que nós saímos pensando é a mulher como dependente ou titular, como declarar corretamente. E aí é interessante que a gente entenda essa diferença entre ser o titular da declaração ou constar como dependente do cônjuge. E aí os dois têm CPFs diferentes. Como isso fica? Isso é legal, assim, a gente tem que sempre pensar em pagar menos tributo, né? Então, se a mulher, de repente, ou o marido, né, qualquer um dos dois, não tiver renda, de repente, aquele que não tem, ou tem uma renda isenta, né, de repente, uma aposentadoria ali acima dos 65 anos, que está dentro da faixa de isenção, ele pode figurar como dependente da declaração do outro, do cônjuge ou do companheiro, né? E isso vai gerar um desconto, porque daí tem o desconto com o dependente, que é de 2.700, mais uns quebradinhos que eu não me lembro agora, e tem os descontos com os gastos desse dependente. Então, o plano de saúde do dependente vai entrar, se tiver uma despesa com instrução do dependente vai entrar, as despesas médicas em geral. Então, assim, a gente sempre tem que simular e ver o que é melhor, né? Não precisamos declarar necessariamente separados. Talvez juntos a gente pague menos impostos. E é esse o olhar que a gente tem sobre o imposto de renda. Exatamente. Todo mundo quer pagar menos. Porque o imposto já é descontado. Por exemplo, quem trabalha já tem esse desconto. Chega no final, muitas vezes a pessoa ainda tem que pagar porque ela não faz corretamente a sua declaração. Ela não apresenta toda a documentação. E às vezes, além de ter descontado o ano todo, ainda tem um restinho para pagar e nem sempre é tão pouco assim, né? Nem sempre é tão pouco, principalmente as pessoas que têm mais do que uma fonte de renda, né? Então, normalmente essas pessoas têm que pagar imposto mesmo e não têm o que fazer, né? As despesas dela não serão suficientes para eliminar esse imposto. Mas, muitas vezes também, a gente às vezes nem está obrigado a declarar, e essa é uma dica bem legal, mas a gente teve uma retenção de imposto de renda que a gente pode pegar de volta, porque eu paguei a mais, né? Então, isso é bem interessante também. Aquele desconto todo do ano, quando você faz a declaração, você faz os débitos devidos, sobra dinheiro que ela pode restituir. Com certeza, né? Então, eu já vi casos assim, por exemplo, a pessoa não recebeu os 33.888, talvez ela tenha entrado no emprego no final do ano, né? Mas ela tem uma retenção lá de imposto de renda, né? Porque a gente calcula isso mensalmente. Então, ela vai fazer a declaração, não vai ter imposto devido e ela vai restituir imposto de renda. Então, é bem interessante. Olha, aí quando fala de restituir, a gente gosta, com certeza. Mas nós temos mais perguntas aqui, inclusive aguardando as perguntas de vocês aqui pelo chat, para que a gente possa responder adequadamente. A Maria Conceição disse assim, eu também... Ah, tá, tudo bem, é uma outra pergunta. O que a gente tem orientado, só fugindo um pouquinho aqui, tenho 4 pessoas perguntando a mesma coisa.
sobre o sinal da século XXI. Você pode ligar no 1938719620, o pessoal vai estar apto a responder para você, mas a gente tem incentivado as pessoas que também nos assistam pelo YouTube, ou então pelo aplicativo da Rede Século XXI. Então, nós temos o canal da Rede Século XXI no YouTube, o Mulher.com tem o próprio canal, nós temos o aplicativo, então são várias formas que você pode assistir no mundo inteiro e sem perder o nosso sinal. Mas, às vezes, nós temos algum problema com o satélite, a transmissão, pode ser que isso esteja acontecendo aí na sua cidade. Então, ligue no 1938719620, que aí o pessoal do call center está apto a responder de acordo com a cidade o que está acontecendo, tá ok? Obrigada, minha irmã está aqui colocando que ela e minha mãe também estão me assistindo. Irmã, você é aposentada, será que você tem que declarar alguma coisa? Né? Vamos saber disso também? Você é mulher, né? E não recebe pensão, mas recebe aposentadoria, tem que atingir acima de 33 mil e pouquinho. Acima de 33. E aí eu não vou pensar só na aposentadoria. Eu vou pensar se eu não tenho outras rendas também que juntas, né, ultrapassem esse valor. Mas a aposentadoria é rendimento tributável via de regra. Aí no caso, por exemplo, quem tem MEI, mesmo ela tendo a aposentadoria, ela faz um artesanato, ela vende um bolo, ela tem aí uma lojinha, mesmo que pequena, aberta, tem um valor para esse MEI também, em paralelo à aposentadoria? Seriam duas rendas que ela tem? Ah, com certeza. A gente precisa considerar a renda do microempreendedor na declaração da pessoa física, né? Então, tem várias regras, mas, por exemplo, um prestador de serviço, a gente vai excluir 32% dessa renda e o restante do MEI, do microempreendedor. A gente tira 32% e o restante serão rendimentos tributáveis. Então, a gente vai pegar esse valor que sobrou, juntar com as nossas outras rendas, né? E se ultrapassar os 33.888, eu já sei que eu preciso declarar imposto de renda também. Perfeito. E aí a gente vem agora na pensão alimentícia. Pensão alimentícia e guarda dos filhos. Como que funciona a declaração? Né? Ou seja, quem declara o quê? Né? Porque às vezes um fica com a guarda dos filhos e o outro responsável aí pela pensão alimentícia. E quais são os erros mais comuns que tem pego o pessoal aí na malha fina? A pensão é delicado, a gente tem que não é difícil, né? Mas a gente tem que entender. Então, normalmente, vai receber a pensão. Essa pessoa que recebe a pensão alimentícia, ela vai declarar como um rendimento isento e não tributável, ou seja, não vai gerar imposto para a pessoa que recebe. E essa pessoa que recebe é quem tem normalmente a responsabilidade, né, pelos filhos. Então, os filhos serão dependentes dessa pessoa que recebe a pensão. A pessoa que paga a pensão, ela vai ter esse valor descontado dos seus rendimentos tributáveis. Então, é muito importante lançar para pagar menos imposto. Só que daí os filhos não vão poder ser dependentes de quem paga a pensão, porque não pode ser dependente dos dois, né? Só de um dos pais, né? Então, quem paga a pensão vai lançar como alimentando, esse filho como alimentando, né? Então, ele só vai ter o desconto da pensão que ele realmente pagou. Se os dois colocarem, né, esse que pagou a pensão, com certeza vai cair na malha fina, né? Porque vai ter que regularizar a declaração dele. Ou dela, né? Porque muitas vezes fica com o pai. Sim. E quem paga a pensão é a mãe. Sim, exatamente. Então, recebeu a pensão, não se preocupe, mas lance lá em rendimentos isentos, não vai aumentar seu imposto. Pagou a pensão, não se esqueça de declarar, porque isso vai diminuir consideravelmente o imposto que você tem que pagar. E você falou sobre venda de qualquer bem que você tenha, seja um carro, uma casa, um terreno, uma empresa, enfim, tudo que você já vinha declarando e você vendeu no ano, por exemplo, de 2024, isso tem que constar de que forma na declaração?
isso que normalmente pega as pessoas desprevenidas, a venda dos bens. Porque se você tem um lucro na venda do seu bem, a gente chama isso de ganho de capital, né? E aí você tem que pagar um imposto em cima desse lucro. Mas tem muitos casos que tem isenção, né? Então, se você vendeu, vamos supor, você tem um único imóvel e você vende ele por até R$440 mil e fez isso, sei lá, não fez isso nos últimos 5 anos, você não precisa pagar imposto, mesmo que você tenha comprado por 200 e vendeu por até 400. Você não tem que pagar imposto. Ou se você tem um veículo e você vende ele pelo valor de até R$35 mil, você também não vai pagar imposto, mesmo que você tenha comprado por 10, né? Vamos supor, você teve um ganho ali, né? Ou seja, naquela de 10 para 35, vamos colocar que foi um lucro. 34 foi um lucro ótimo. Exatamente, era um carrinho lá antigo, o pessoal valorizou, né? O pessoal gostou. Não, você não vai pagar, tá? Agora, se você for vender um carro, por exemplo, acima do valor de 35 mil e você comprou por um valor menor do que o que você está vendendo agora, a gente tem que apurar o ganho de capital. E você vai... Eu não entendi, mas a gente faz o seguinte, a gente retoma justamente a partir desse ponto, desse carro, e aí a gente conversa no próximo bloco, lembrando que estamos esperando a sua participação e vamos continuar, porque esse assunto é importante, então a gente não vai encerrar aqui. No próximo bloco tem mais sobre imposto de renda com a doutora Marcela Truzzi. Hoje o Mulher.com recebe a advogada tributarista, também contabilista, a doutora Marcela Truzzi, para descomplicar o imposto de renda. Apesar de estarmos na reta final e muita gente está realmente de cabelo em pé, porque está correndo atrás de documento, está esperando alguém mandar, não conseguiu pegar ainda no site, enfim, não sabe a lista do que separar, nós estamos aqui justamente para ajudar você. Inclusive, vou fazer assim, puxar a sardinha para minha brasa. Depois você pode fazer o seguinte, pegar o link dessa nossa conversa, que vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, e compartilhar todas as informações que estamos falando aqui com pessoas que você sabe que estão nesse nível de começando a ficar desesperado, porque o prazo está aí acabando e a pessoa ainda não fez a sua declaração ou tem dúvidas que nós já falamos aqui. Então, fica aí a dica para você compartilhar depois o link, você é só entrar no canal lá no YouTube, @programamulher.com, a partir de hoje, 9 horas da noite, já vai estar disponível lá, tá bom? Se não tiver, você espera um pouquinho, que entra e você começa a compartilhar para ajudar as pessoas que você conhece e que estão aí procurando informações sobre imposto de renda. E nós paramos no bloco anterior falando sobre o carro. Entendi, comprei um carro por 10, vendi por 34, não pago imposto porque eu ainda estou abaixo desse limite. Exatamente. E você ia dar o exemplo do outro carro. Como que é? De repente você comprou lá por 35 e valorizou, teve a sorte do seu bem valorizar. Vendeu por 50. A Receita vai entender que você teve um ganho de capital de 15 mil, nesse caso. Aí, sobre esse valor, você teria que ter pago um imposto, que é o ganho de capital. E isso a gente informa na declaração do imposto de renda, né? O imposto já vence no mês seguinte à venda, né? Nem é agora. Talvez já esteja atrasado, né, o seu imposto, mas tudo bem. O importante é regularizar a situação e saber dessa informação para você já não ter gastado todo o dinheiro e, de repente, ser surpreendido aí quando você leva a sua declaração para o contador, né? Que te fala que você tem um imposto para pagar um ganho de capital na venda do seu bem. Ou seja, a pessoa vende agora, nesse mês que passou, abril, maio, ela já tem que pagar esse imposto no valor a mais desses 35 mil. Isso, sobre o valor do ganho, aplica-se a alíquota de 15% e paga-se esse imposto até o último dia útil do mês seguinte à venda. E depois a gente informa isso na declaração de imposto de renda. Então, sempre que a gente tem uma situação parecida com essa, isso é um item de obrigatoriedade de entrega da declaração. Se isso acontece comigo durante o ano, mesmo que eu não me enquadre na obrigatoriedade, só por isso ter acontecido, no ano seguinte eu preciso fazer a declaração de imposto de renda e mostrar essa situação para a Receita Federal. Então, quem vendeu esse ano já tem que ter pago esse imposto e guardar toda essa documentação para fazer a declaração no ano que vem. Exatamente. Para quem não sabia disso o ano passado,
agora já fica esperto. Isso, dá para regularizar. Dá para regularizar com facilidade. Agora, nós falamos aí de ganhos com venda de imóveis, carros e outros bens. Falamos da isenção até 35 mil. No caso dos bens imóveis, é até 440. Se você tiver um único imóvel até 440, você não paga ganho de capital. Tá. Se você tiver mais do que um imóvel e você teve ganho, normalmente a gente tem ganho em imóvel, né? Comprei, sei lá, por 500, vendi por 600, por 700. Mas você vai usar esse dinheiro para comprar outro imóvel no prazo de 180 dias, você também não paga ganho de capital. Você só vai pagar se de repente você fizer essa venda e for, sei lá, investir esse dinheiro em outra coisa. Aí a gente vai fazer um cálculo e vai informar isso para a Receita Federal depois. No caso do carro também, mesmo assim paga o imposto se eu for usar a venda do carro para comprar um imóvel? Ai, não. Não? Não. É só de imóvel para imóvel? Exatamente. Imóveis residenciais. Residenciais e no prazo de 180 dias? No prazo de 180 dias da venda. Isso é bem legal. Né? Porque normalmente, às vezes, é para comprar uma casa maior, né? Ou num outro endereço. Ou então você tem 6 meses, você vendeu sua casa, você tem 6 meses para comprar outra. Corre! Corre, porque senão você vai acabar pagando imposto. Já começa a pesquisar antes, né? São cuidados que a gente tem que ter e a gente não sabe disso antes. E aí, quando o contador fala, olha, você tem imposto para pagar por causa de um mês de diferença, eu acho que a pessoa enlouquece, né? É muito triste. Porque o imposto atrasado, a multa chega a 20%. Então é muito caro, né? Além dos juros que vai se acumulando, a gente paga a Selic está altíssima. Então o ideal é a gente entender para a gente poder tentar pagar tudo em dia, né? E evitar esses acréscimos, além do imposto, os acréscimos, né? E por falar, né, nessa declaração, tudo que a gente tem que colocar, você falou no bloco anterior sobre a restituição. Todo mundo quer a restituição. Só que na hora de abater, né, falamos de quem paga pensão, quem fica com a guarda dos filhos e etc. Mas eu gostaria que você elencasse para nós tudo que pode ser dedutível do imposto de renda. Essa não tem muitas despesas dedutíveis, né? Mas as que tem, a gente tem que aproveitar. Então, os dependentes, eles dão um desconto na nossa base de cálculo de um pouco mais de R$ 2.700 cada um. A gente pode lançar despesas com instrução, mas essa instrução é creche, fundamental, médio, técnico, faculdade e pós-graduação. Não entra cursinho de inglês, natação, dança, entendeu? Esses cursos livres a gente não pode lançar como instrução. Tem que ser da escola normal mesmo, entendeu? Da creche até uma pós-graduação, um mestrado ou algo assim. Outra coisa muito importante são as despesas com saúde, porque a instrução tem um limite de desconto, pouco mais de 3 mil por dependente da declaração. Agora, a despesa com saúde é ilimitado, então tudo que você gastou com médicos, dentistas, clínicas médicas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, tudo isso entra nas... Fisioterapeutas eu falei, né? Tudo isso entra na sua declaração, deduzindo também a sua base de cálculo, então é um bom desconto. Convênios médicos. Isso também para dependentes. Você vai lançar o seu e os dos seus dependentes. E dos dependentes também. Até uma dica legal, tem muita gente que coloca os pais como dependentes. Eu ia perguntar isso. E é bacana, porque às vezes o seu pai ou a sua mãe recebem uma aposentadoria de até... de um salário mínimo, né? Muitas vezes, é a situação de muitas pessoas, né? E esse valor entra na declaração desse idoso, se ele tem mais do que 65 anos, imaginando um pai idoso já, né? Como um rendimento isento. E se ele entra na sua declaração, isso não vai interferir no seu imposto. Você só vai aproveitar os descontos. Então, é uma coisa bem legal, é uma dica bem legal. No caso, por exemplo, se a pessoa é a partir dos 65 ou tem um teto de idade também que a pessoa que recebe a aposentadoria tem que declarar? Tem que declarar... Gente, imposto de renda não tem idade. Não tem idade? Inclusive, uma criança pode ter que declarar imposto de renda. De repente, ele tem uma renda por algum motivo, seja um trabalho, não sei. Talvez seja mais interessante estar fora da declaração do pai ou da mãe, né? Então, assim, não tem idade. E o aposentado, ele precisa declarar, só que quando ele faz 65 anos, uma parcela da aposentadoria dele fica isenta. 24 mil... Um pouco mais do que R$ 24.000, 24.700 e pouco. Então, isso
facilita, ajuda, né? Ele passa a pagar menos impostos quando ele tem acima de 65 anos. Se a aposentadoria dele, 24 mil é isento, sobra menos do que os 33 mil em tributáveis, né? Que não seja lá, tem as linhas, né? Eu tô falando assim, mas tem as linhas lá no informe de rendimento. Aí ele nem precisa fazer a declaração. Mas não é que aposentado não precise, que acima de 65 não precisa, não é isso. É que ele não atingiu a obrigatoriedade, né? Que seria o valor de 24. A obrigatoriedade esse ano é de 33.888. 33. Mas se 24 mil é um rendimento isento, não conta, né? Não entra nessa conta dos tributáveis. Então é bem legal. Eu quero tentar não esquecer de nada. Restituição e malha fina, como acompanhar os erros. Já fiz a minha declaração, já mandei, mas aí eu ouvi lá na Rita Maria, a doutora Marcela falando isso. Aí eu tenho como revisar isso? Com certeza, e é uma coisa bem legal da Receita Federal, a gente pode retificar a nossa declaração. Se a gente consegue visualizar o erro dentro do prazo de entrega, é melhor, porque eu posso até mudar o modelo da minha declaração, porque existem 2 modelos. Um modelo que a Receita Federal me dá um desconto na minha base de cálculo e um modelo que eu uso esses descontos que a gente está falando aqui no programa, que é a despesa de saúde, com dependentes e tudo mais. Então, eu posso mudar o modelo da declaração. Quando acaba o prazo, eu não posso mais mudar o modelo, mas eu posso retificar, sim, a minha declaração, ou para obter um benefício que eu não sabia, né? Pode ser uma situação assim, ou para corrigir um erro mesmo de malha fina. Né? Então, sem nenhuma sanção, eu entro lá, corrijo e eu posso acompanhar tudo isso pelo site da Receita Federal. Basta ter, você falou senha do GOV. A senha do GOV. Isso. Precisa ter essa senha. Gente, é imprescindível, todo mundo precisa fazer essa senha do GOV, né? Porque é uma forma de você entrar, são dados sensíveis, né? Os dados da sua renda, seus dados pessoais, que constam no site da Receita Federal. E essa senha é um jeito de proteger o contribuinte, né? De que ele mesmo, apenas ele vai conseguir entrar e acessar esses dados. Então, se ele tiver essa senha, ele entra no aplicativo da Receita Federal, do Imposto de Renda ou no ECAC, e ele consegue ver o processamento da declaração dele. Se ela estiver processada, é que está tudo certinho. Ela pode estar com pendências, aí a gente consegue verificar qual é a pendência. Lá identifica tudo. E resolver. Às vezes eu esqueci de lançar a renda do meu dependente, é muito comum. Às vezes eu digitei errado, né? Pode acontecer. Às vezes eu lancei uma despesa médica, mas o médico esqueceu de lançar. Aí a Receita faz o cruzamento de dados e entende que você precisa comprovar isso, né? Então, são vários os motivos, né? Mas dá para a gente corrigir, sem dúvida. Deixamos de falar alguma coisa pela lista enorme de detalhes da declaração do imposto de renda? Eu acho que a gente podia falar que a restituição já começa a ser paga agora, no dia 30 de maio. Para quem entregou em abril, Para quem né? entregou lá no começo. Então, já tem gente recebendo. E uma dica muito legal, se você está entregando agora na última hora, se você fizer a declaração através da pré-preenchida, ou você escolher o seu Pix, tem que ser o seu CPF, a chave Pix, para fazer a restituição, você ganha umas posições aí na fila. É um fura-fila, Nossa, essa dica eu não sabia, gostei disso. Isso. Dá para fazer isso na retificação? Dá. E o legal é que se você fizer os 2, então você ganha um pouquinho mais de lugar na fila. Então, para eu furar a fila, eu tenho que colocar o meu Pix para receber. Mas os Pix, a chave tem que ser a o chave CPF. Pix. Sim, o CPF. Isso, sim. E a outra dica é? Usar a declaração pré-preenchida. Usar a Que é um jeito que a Receita está tendo para fazer os contribuintes realmente usarem essa funcionalidade. Que são os dados que já são importados todos e vêm já praticamente preenchida. Vem preenchida para a gente conferir. Olha, nós teríamos muito mais para conversar, mas já ficamos até aqui, até o momento, satisfeitos com todas as orientações e dúvidas sanadas. E eu falei para vocês perguntarem, acabei nem voltando aqui, né? Para saber se o pessoal perguntou mais coisas, mas eu espero que até o final do mês... Será que a gente pode usar 5 minutinhos no próximo bloco? Porque tem perguntas aqui que nós não respondemos. Olha, você pode ficar mais 5 minutos? Claro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos para responder do Ney
responder da Maria Ulirdes e também da Daniela Mota. Combinado. A gente volta já. Muito obrigada a todo mundo que está aqui comigo. Carinho de quem fez perguntas, inclusive. Obrigada aí a Selma Maria, o Mágico Emerson, obrigada a Valmira Monteiro, obrigada a Nádia Marcondes, minha irmãzinha lá em Alfenas, a Isaína Suzano, a Bernadette eu já falei, a Leandra Aquesta, a Cícera da Silva, a Maria Conceição. E tem uma pergunta aqui do Nilson Mota. Ele colocou assim: boa tarde, eu mesmo faço a minha declaração, mas gostaria de saber como declarar o precatório do INSS. Doutora Marcela? Rita, olha, não sei se eu vou conseguir explicar completamente, mas o precatório, normalmente, eu acredito que ele deva ter recebido diferenças aí de aposentadoria de meses anteriores, né? Talvez ele entrou com uma ação de revisão e recebeu tudo de uma forma acumulada. Dentro da declaração de imposto de renda tem um item que é rendimentos recebidos acumuladamente. Então ali ele vai colocar o total que ele recebeu, se teve imposto de renda retido e referente a quantos meses é essa diferença que ele recebeu de precatório. E aí é legal que esse valor é diluído por esses meses e talvez não gere um imposto grande ou algo a mais para acrescentar na declaração dele. Isso só em 2024? Vai pensar, isso se ele recebeu em 2024. Então, rendimentos recebidos acumuladamente. É mais avançado. Mas vai encontrar isso lá na declaração. Vai encontrar. A Cícera da Silva Félix Russo colocou assim: Rita, gostaria de saber, minha filha recebe o BPC, é um salário mínimo. Tenho que declarar esse benefício? Se ela for dependente, sim, precisa acrescentar na declaração. Ou, se não for vantajoso, pode tirar essa dependente da declaração, ela não faz e a mãe declara normalmente. Então, a gente tem que ver se esse rendimento vai aumentar muito o meu imposto. Senão, eu posso retirar meu dependente, sem problema nenhum. Ou se é mais vantagem ter o desconto do dependente, Exatamente. Mesmo somando o valor que seria o salário mínimo. Só vai ser vantagem se o desconto com esse dependente for maior do que o que ele recebe. Entendi. Então, isso é importante pensar. A Daniela colocou assim: quem tem MEI precisa fazer a declaração do imposto de renda? É uma pergunta frequente, não necessariamente, depende da renda desse MEI. Não tem nem como eu te falar qual, porque tem vários tipos de MEI, de comércio, de serviços, né? Então, a gente tem que saber o total que ela recebeu como MEI. Se for de serviços, por exemplo, desconta 32%. Se o que sobrou for mais do que os 33.888, precisa, senão não. Mas para comércio já a conta é diferente, então tem que avaliar caso a caso. A Maria Olirdes colocou assim: doutora Marcela, quem tem câncer, como proceder junto ao INSS? Olha, quem tem câncer, ou quer dizer, na verdade, tem uma lista taxativa de doenças que são consideradas moléstias graves pela Receita Federal. Se você tem uma das doenças dessa lista, você pode pleitear a isenção do imposto de renda. Então, você vai junto ao INSS, faz um requerimento de isenção de imposto de renda por moléstia grave, mas isso só para quem recebe pensão ou aposentadoria. Se você tem câncer e você é CLT, por exemplo, você não vai ter desconto nenhum. É só para pensões e aposentadorias. Faz o requerimento no INSS, diz que tem moléstia grave, anexa os laudos médicos, possivelmente você vai passar por uma perícia, enfim. Em algum momento, se for deferido, o INSS para de descontar. E uma coisa legal, legal, né? Uma coisa importante, se você tem esse problema há mais tempo, ou pelo menos a gente pode retroagir os últimos 5 anos e recuperar todo o dinheiro retido durante até 5 anos atrás. Para pensionistas e aposentados. Exatamente. Se for um aluguel, salário do trabalho, aí não entra esse desconto. Mas tem que fazer um procedimento legal para ter direito. A Cícera acabou de agradecer e fechando, que agora eu vou fechar mesmo todas as perguntas. O Ney, ele é pintor residencial e colocou assim: recebo R$20 mil de aluguéis anualmente. Preciso declarar? Não atingiu os 33 mil,
pode ficar sossegado, não precisa fazer nada. Não precisa fazer Não nada. precisa. Que bom, a gente fica feliz com isso. Doutora Marcela, muito obrigada por estar conosco, nos orientar dessa forma leve, tranquila. Deixou todo mundo com o cabelo mais certinho agora, porque estava todo mundo de cabelo em pé, agora ficou muito mais tranquilo com as informações. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Rita, foi um prazer enorme. E nós já disponibilizamos aí os contatos da doutora Marcela e é muito simples, basta você assistir novamente que você vai poder anotar, repassar, compartilhar, porque isso olha, ajudar as outras pessoas com as informações, eu acho ótimo. Obrigada. Obrigada, viu? Rita.